Olá, gente. Sou a Carol Silva e venho apresentar para vocês o projeto Carolê Literatura Negra Infantil, que foi selecionado no edital Criação, Fruição e Difusão pela Lei Aldir Blanc aqui em Pernambuco. E o Carolê tem por missão o empretecimento da literatura negra infantil brasileira, em consonância com as leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008, que discutem as histórias e culturas africanas e indígenas. E também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, incentivando a produção, a vida terrestre e a igualdade de gênero. E por falar em igualdade de gênero, eu venho convidar para esse terceiro momento nosso aqui no Carolê Literatura Negra Infantil a nossa escritora Maria Cristina Tavares. E Maria Cristina é mulher preta, pedagoga, licenciada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em Educação pelo Programa da Pós-Graduação em Educação em Culturas e Identidades, também pela mesma instituição. Professora, educadora social, escritora em construção, afroempreendedora e livreira, idealizadora da livraria virtual e itinerante, a Maria Livreira. E ela traz para a gente uma perspectiva de uma educação antirracista e para as relações étnico-raciais. E Maria Cristina, muito bem-vinda a esse nosso momento. E eu já quero, já lançar para você de primeira, né? Perguntando aqui como é que você está se sentindo para esse momento, como é que você está se chegando agora para a gente. Olá, bom dia a todas, todos e todos, bom dia, boa tarde, boa noite. E, primeiro, eu quero agradecer, pedir licença à nossa ancestralidade, às nossas mais velhas, aos nossos mais velhos, aos que vieram antes de nós, para estarmos aqui falando de algo que é tão rico, tão necessário, que é a literatura étnico-racial infanto-juvenil. Eu estou me sentindo, como é que eu posso dizer, em estado de graça, de ter sido convidada por você, Carol, que é uma irmã, né? É uma amiga irmã que eu tive o privilégio de conhecer, de ter contato, de ter parceria. Então, assim, estou muito feliz, muito grata, né, por você ter me convidado a participar desse projeto belíssimo e tão importante para a nossa literatura e para as nossas crianças. Então, é isso. Gratidão e sou só felicidade de estarmos aqui. Que maravilha, Cris. E esses momentos da gente, né? Eu gosto muito de refletir, de estar lembrando, né? Justamente esse processo, né? De irmandade que a gente vem construindo. E vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal para a gente aqui, né? Para todas, todos e todos que estão assistindo, né? E que cada encontro aqui, Cris... É um movimento de cooperatividade, né? Cooperatividade que nos rege, né? Nos rege, que é também um princípio, um valor das nossas e dos nossos ancestrais, né? Esse senso comunitário, né? Esse senso de dar as mãos, de unir esses saberes, essa força, né? Em prol de um conjunto, de uma coletividade. Exato, Cris. E que o Carolê faz isso excepcionalmente, Carol. Você é um exemplo nesse sentido, de parceria, de cooperatividade, de irmandade, de dar as mãos. Sou muito grata pelo nosso reencontro, né? Como já te falei várias vezes, eu acredito que são reencontros. Justamente, Cris. E que cada reencontro nosso, né, que para mim ele fica bem guardadinho aqui, né, no meu coração, e principalmente na minha memória,
E, Cris, né, justamente na dedicatória que você fez para mim aqui no livro, né, no livro que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, sobre o seu livro, você disse para mim, né, que a nossa amizade ela foi trilhada pela ancestralidade. E fala para a gente, Cris, qual é o sentido da ancestralidade na sua escrita? É isso, Carol, realmente. Eu vejo a nossa amizade trilhada nesse caminho, foi trilhada pela nossa ancestralidade, e que está presente, né, no meu livro. Para eu falar um pouco dessa ancestralidade nessa escrita, né, eu tenho o entendimento dessa ancestralidade, inicialmente, como justamente essa força de conexão, essa força que nos une. Então, a partir do momento que, né, nesse movimento de cooperativismo, né, de comunitarismo, né, em prol de um objetivo, que nesse caso, né, é a literatura étnico-racial, mais especificamente, falando do Carolê e da minha escrita, a literatura negra, afro-brasileira, infantil e juvenil. Então, nesse propósito, né, quando a gente estamos unidos por determinados objetivos, as nossas e os nossos, né, mais velhos e mais velhas, é, é como se une ao universo para que, de alguma forma, em algum momento, que a gente não entende bem, né, esse momento, mas é o momento certo, o universo conspira, digamos assim, para que a gente se encontre. E é por isso que eu falo sempre em reencontro. É porque, como irmandade, dentro desse contexto, dessa conexão, né, ancestral, essa força das nossas e dos nossos faz com que a gente já se conhece dentro dessa cosmovisão, digamos assim. Mas aí é preciso que, né, nesse momento, nessa vida, aonde estamos, o que estamos fazendo, tenha um encontro. E aí é que eu chamo de reencontro. Então, eu trago como realmente foram os nossos e as nossas ancestrais que nos uniram. Porque eu via o Carolê, quando eu iniciei a Maria Livreira, pouco tempo depois, lógico, eu vi a página do Carolê, fiquei encantada, mas tinha algo que impedia de eu chegar, né, até você, né? Naquele momento ainda parecia algo muito distante para mim, ter essa união, ter essa parceria, estar de mãos dadas com a Carol Silva no Carolê. Então, a partir, né, só foi a partir, começou em 2019, finalzinho de 2019, a Maria Livreira, né? E aí, só em julho de 2020, quando estava passando, né, foram diversas fases muito difíceis, né, que a Maria Livreira vem atravessando, e aí, em julho, quando foi lançado o meu primeiro trabalho autoral, né, que é o cordel Rainha Teresa de Benguela, é que veio, no caso, esse nosso reencontro. Então, assim, quem é Teresa de Benguela? Essa força ancestral, né? E aí o cordel ele foi lançado justamente, né, no dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha. Então, como não perceber essa conexão ancestral nos unindo, né? Inclusive, o cordel Teresa de Benguela veio com uma força, né, com um axé, trazendo nova perspectiva do caminhar da Maria Livreira, que estava prestes a ser encerrado, sabe, a ter as portas, aspas, fechadas.
Então, essa força ancestral, né, da Teresa de Benguela, da guerreira, dessa mulher guerreira, dessa mulher de força ancestral, dessa mulher rainha, essas raízes, né, trouxeram esse axé a Maria Livreira e a novas perspectivas de comunitarismo, de cooperativismo, de dar as mãos. E aí foi a parceria, o dar as mãos com a Carol Silva, com essa pessoa iluminada e com o Carolê. Então, foi força ancestral. É uma amizade trilhada pela força ancestral, a quem eu agradeço imensamente, às nossas e aos nossos ancestrais, por te conhecer. Que delícia de escutar isso, Cris. E essa ancestralidade está o tempo todo presente na minha escrita, desde o primeiro, né, o primeiro trabalho, que foi o Cordel Rainha Teresa de Benguela, e aí trazendo para o livro, né, para esse primeiro livro, No Quintal da Tia Maria, a força ancestral rege toda a minha escrita, né? Rege toda a minha escrita nesse trabalho. Por quê? Tudo aqui, né, a começar justamente das memórias, porque o livro ele traz memórias afetivas, né? E aí nessas memórias vem também memórias da da minha mãe, por exemplo, né? Dentro de um quintal, né? No ambiente em que eu cresci, né? Em que eu cresci, rodeada de muita planta, do colher para poder se alimentar, né? E aí essa ancestralidade, ela rege, sim, essa minha escrita, a partir da memória, a partir dos vários aspectos, como, por exemplo, essa conexão com a natureza, com esse pertencimento ao local, um local de simplicidade, né? A história, o cenário se passa em a casa é muito simples, é uma casa pequena, em um subúrbio, né? De uma cidade, né? Muito bonita, mas é um subúrbio com uma casa simples, mas existe algo muito rico, que é esse quintal ao redor dessa casa. Então, é nesse quintal que estão essas memórias e que eu trago como os valores civilizatórios afro-brasileiros que a nossa querida, hoje já ancestral, né, a Zoilda Trindade, quando ela foi uma das coordenadoras, uma das fundadoras, idealizadoras do projeto Acordo da Cultura, né? Bem antes da questão da Lei 10.639, 11.645, e a Zoila Trindade, ela nos fala justamente desses valores civilizatórios afro-brasileiros, e ela nos lembra que esses valores são as marcas que nos constituem o nosso modo de ser, de sentir, de estar, né? Quanto afrodescendentes, quanto afro-brasileiros. Então, as nossas irmãs e os nossos irmãos africanos, né, uma vez trazidos, né, arrancados do seu continente e trazidos para cá como escravizados, eles trouxeram com eles esses valores que aqui estão, imprimiram aqui, né, no Brasil, esses valores. E aí tornaram-se marcas presentes que carregamos na musicalidade, no nosso modo de ser, na corporeidade. Então, são 10 princípios, né? Oralidade, ancestralidade, energia vital, ludicidade, corporeidade, cooperatividade. E aí são elementos, são marcas
que estão presentes nesse quintal e, consequentemente, nessa escrita. Então, essa ancestralidade, ela rege também essa minha escrita. A partir do momento que eu rememoro, né, aspectos da minha infância em um outro quintal, em um outro modo de viver, muito simples, e, inclusive, de negação de direitos quanto infância, sabe? De negação de direitos quanto mulher. Quando eu lembro, quando as minhas memórias, né, rememoram a minha mãe, mulher negra, muito sofrida, mas um exemplo que eu posso dizer de resiliência, né? E aí, mesmo em meio a tudo, a todas as violências sofridas em vários aspectos de negação do seu ser mesmo, quanto ser mulher, quanto ser humana, quanto ser sagrada, sábia. Eu vejo, eu lembro também da sua doçura no pouco, o pouco que se tinha ali em ela nos oferecer algo que que ali estava dizendo, afirmando para a gente, vocês são crianças, sabe? Então, o fazer de um bolo quase sem, quase sem ingredientes necessários, mas assado na brasa, no fogão a lenha, com a brasa em cima da tampa dessa forma, e que era uma festa, era o sabor de infância ali naquele quintal, em meio, rodeado de bananeiras, sabe? O, o perceber, por exemplo, a chuva, o cheiro da terra molhada, o observar a água escorrendo nas folhas das bananeiras, o observar o plantio, né? Quando vinha a chuva, e aí a gente ia, né, no outro dia e via saindo, né, brotando o feijão, né, que muitas vezes a gente ajudava a plantar. Então, assim, que também tem a ver muito com esse cooperativismo, né, e com a nossa corporeidade, o nosso corpo em movimento naquele universo da natureza. Então, são todos esses aspectos, né, que regem, que alimentaram a, a idealização, a escrita, a narrativa dessa história, a narrativa desse livro. São esses aspectos, e aí esses aspectos vêm nos mostrando que hoje, no caso, né, nesse caso aqui, aí a tia Maria traz essas memórias e tem esse encontro com, com uma criança. Tem Uma esse Baió, encontro né? com uma criança que é baiô, Baiô. Uhum. né, que é baiô, e aí as duas meio que se confundem, né? E a tia Maria, que tem toda essa ligação com esse quintal, tem toda essa percepção do sentido natureza, pertencimento, que fazemos parte disso tudo aqui, né? Todos os seres nos conectam, mas Baiô chega para mostrar outra visão desse quintal, né? A visão lúdica. E aí traz também, reviva, né, as memórias da tia Maria, da Maria crianceira que ela foi, né? E a narrativa vai revisitando também essas infâncias e o que as nossas ancestrais faziam, por exemplo, com as plantas, né? Com o aspecto das plantas medicinais, né? As plantas ornamentais,
São visitas, né? Revisitando memórias e tecendo, né? Então, foi tecendo, costurando essa narrativa dentro desse revisitar ancestral e de memória e de oralidade, nesse encontro com a Maria Crianceira, através de Baiô, que desperta a Maria Crianceira da tia Maria. É importante, Cris, quando você está aí falando, vem na minha mente, né? Esse meu resgate da minha memória na infância, no quintal, né, para casa da minha família, que eu me agachava, né, junto à terra molhada, fazia questão, tinha um potinho, né, pode até ser pote de margarina, colocava a terra molhada ali, fazia, né, o formatinho do bolo, né, como você estava falando, fazia, virava o pote, ficava bem formadinho, né, o bolinho, né, e depois botava as florzinhas em cima, né, desse preparo, né, disso tudo, que eu acredito, Cris, que seja uma questão de um sagrado feminino, né, Sim, desse sim. quintal, e que o quintal da Tia Maria é repleto, né, tem todos os elementos do sagrado feminino, né, de toda dessa andança da gente, né, circular dentro desse espaço, né, Sim. e, e, Cristina, conta pra gente, assim, você estava falando, né, sobre da questão da criança negra, né, dentro desse aspecto, assim, seu afetivo, né, e fala, assim, mais um pouquinho para a gente sobre a importância do brincar, porque a gente vê dentro da tua obra também o quanto brincar, né, faz parte, e tem que fazer parte, né, desse universo. E diz para a gente, assim, desse brincar, né? Em especial o brincar para as crianças pretas, né? Sim. E também desse brincar, né? Com o livro, com a leitura, a literatura. Carol, realmente, né, falando um pouco aí da questão do sagrado feminino, realmente é muito presente, né? Estar muito presente na narrativa, né, na história, no quintal da tia Maria, nas minhas memórias, eu, Maria Cristina, quanto realmente a percepção dessa, dessa conexão de divindade, de deusas, né? De deusas, que aí está ligado, né, à religiosidade, e não à questão de religiões, mas sim de religiosidades, independente do caminho de religião que se siga, né? E aí, esse sagrado feminino também está presente na minha memória, quando, por exemplo, né, na minha infância, na infância das minhas irmãs, meu irmão, eu lembro da minha mãe usando as ervas medicinais para a gente tomar, para tosse, para febre, né? Eu lembro da minha mãe nos levando para uma vizinha que, assim, tipo, era do tipo duas ruas, né? Hoje em dia a gente poderia dizer duas ruas depois da nossa, que era muito distante assim essa vizinhança, né? Mas que era levado para benzer, né? Para benzer até os meus sobrinhos, os primeiros sobrinhos, né? Hoje eu já tenho sobrinhos netos, mas os meus sobrinhos primeiros mantivemos essa questão de levar para rezar, levar para a benzedeira, né, que hoje em dia tem se perdido. E aí são aspectos do sagrado feminino. São aspectos que geralmente não que isso não esteja presente também no homem, mas a gente traz esse sagrado feminino como um sagrado do ser humano, né? Que geralmente está mais por toda a questão também, acredito, do gestar, né? De útero,
é estar mais presente na mulher, como essa mulher, o gestar também, não só no sentido de gerar um filho, né, mas de matergestão comunitária, está mais a mulher está mais sensível, mais suscetível, né? Suscetível a esses aspectos do sagrado feminino. E aí, trazendo para o brincar, né? O livro, ele desperta muito esse brincar livre, né? E o livro desperta o brincar para todas as infâncias, para as infâncias. Mas, intrinsecamente, né, de forma, aliás, implícita, né? De forma implícita, a minha narrativa ela se volta muito para as crianças, sim, para as crianças negras. Porque quando o cenário dessa história, né, desse enredo, dessa narrativa, se passa em uma casa, num subúrbio, né, numa simplicidade, esse subúrbio, essa simplicidade, essa casa simples e pequena, ela é muito presente na vida real das nossas crianças pretas, das nossas crianças pretas. A partir do momento que a tia Maria é apresentada como essa mulher preta, do cabelo que ela ama, né, o cabelo, estar com o cabelo solto, black, estilo black, que honra a coroa herdada pelas ancestrais, então está dando essa referência à negritude das nossas crianças. Quando apresenta Baiô, né? Quando Baiô chega, a menina, uma menina linda, muito ativa, brincalhona, cheia de alegria, chega muito sorridente, já chamando a tia Maria. E essa menina, a descrição dessa menina é uma menina linda, com o cabelo avermelhado, amarelado. Como será, né, essa cor? A cor do sol. Então, traz a menina, né, negra, traz memórias da minha infância, que era a menina Sarará, né? Eu sou filha de a mulher negra e um homem branco, e aí era chamada muito cabelo de fogo, né? Não era nesse sentido de beleza, era no sentido pejorativo. E aí eu trago essa menininha com esse cabelo de fogo de uma forma positiva, né? Empoderando essa menina. Então, e ela chega explorando esse quintal. Ela chega explorando que até o cachorro, até o cão, pastor, antissocial, latia com ar de alegria, recebendo baiô nesse quintal. Né? Toda a bicharada. Então, esse brincar tem muito a ver com o brincar das nossas crianças pretas. Né? Que independente, porque também eu não coloco o quintal, tenho entendimento que nem todas as crianças têm um quintal, né? E aí a gente pensa nas crianças que moram nos apartamentos, que moram em prédios e que não têm quintal. A gente pensa nas nossas crianças pretas que moram em cubículos conjugados e que isso também faz parte da minha memória de um determinado período da minha infância que morei em conjugadinhos,
que não de tábua, que não tinha quintal, mas que mesmo assim sempre mantínhamos uma lata com pede comigo ninguém pode, sabe? Com alguma planta que ornamental que tivesse flor, né? Tivemos até uma época que a gente tinha uma lata e a gente plantava milho nessa lata, sabe? Então, essa conexão com esse universo, né? Com esses seres, a gente sempre, mesmo assim, tinha sempre de ter um cachorro. E isso faz muito parte das nossas crianças pretas. Mesmo as que moram nesses apertadinhos, que não tem quintal, mas ela dá um jeito de ir na rua. E aí, né, desperta, esse livro traz esse despertar da criança aproveitar, né, a brincadeira, brincar com a natureza, brincar ao ar livre, perceber, né, tudo que está ao seu redor, no pátio da escola, no ir para a escola, no seu entorno, no entorno de onde mora, né? A criança que mora próximo a um rio, e aí também a gente não tem como essa história, ela está realmente voltada, né, para uma questão também étnico-racial, porque aí também tem muitos aspectos das nossas crianças indígenas também, né? Sim. Desses aspectos culturais com o sagrado, né? Que aí dentro de uma perspectiva da Jurema Sagrada, né? Aspectos indígenas, né? De religiosidade indígena, né? Também pode-se alinhar, né? Tecer, fazer essa costura com esses aspectos culturais dessas infâncias também. E esse brincar, né, é muito importante, é de suma importância. Assim como a literatura é um direito humano, né, como diz Antônio Cândido, e o brincar também é um direito. O brincar é imprescindível, principalmente quando se trata das nossas crianças pretas. Por todo o em torno de sofrimento, de negação de seus direitos. Né? Esse brincar, ele é imprescindível, e a literatura, né, ela tem esse compromisso. Né? O ler, né, a literatura, ela traz esse brincar, o ler como um ato também do brincar. Porque a partir do momento, né, que isso, a partir do momento que a criança vê uma narrativa que é próximo da sua realidade e ela se vê ali, né? Essa ludicidade, ela é ativada, né? A ludicidade da criança, ela já é natural, mas muitas vezes fica ali presa, fica ali ignorada, porque não lhe dão a oportunidade de expandir esse seu brincar, a sua corporeidade, né? Então, a partir do momento que ela é apresentada a uma literatura, uma leitura, uma narrativa que aproxima ela de toda essa sua realidade, né? Esse brincar, já lendo, acredito que, assim, na imaginação, essa ludicidade já vai levando ali a diversas brincadeiras, né? E certamente ela vai tentar fazer. Por exemplo, aqui, né, Baiô, ela vem para debaixo do pé debaixo do jasmim, né? Ela vem para baixo do jasmim, que foi onde foi o ponto de encontro, digamos assim, né, da chegada dela, né? Que tia Maria, quando foi
fazer a sua rotina de limpar esse quintal, imediatamente ela foi levada por uma força, né, para o jasmim, né? E esse jasmim tão convidativo, né, que convida a sonhar, né? E aí esse jasmim, e aí vem outro elemento da natureza para a chegada de Baiô, que é o vento. Começa uma ventania, né, derrubando essas folhas, né, do jasmim, e tia Maria ali acariciando o jasmim, cheirando, vendo os botões que estavam para se abrir, e aí chega Baiô nesse vento, com esse vento. Essa ventania traz Baiô. Essa ventania traz Baiô. E Baiô vai embora também com uma força da natureza, que Baiô vai embora reluzente, multifacetada em um arco-íris. Então, tudo isso, né, essa energia vital, esse axé, que faz parte dos valores civilizatórios afro-brasileiros que a Zoilda Trindade nos atentou, né, a esses aspectos, a essas marcas africanas trazidas e deixadas aqui, que nos constituem como afro-brasileiros, né, estão muito presentes nessa narrativa, né? Essa força da natureza e essa percepção. Aí também está o sagrado feminino, né? Tia Maria vai para esse jasmim, que essa força leva ela para o jasmim, e ela vai percebendo toda aquela delicadeza dos botões cheirando, percebendo, sentindo. Isso é o sagrado feminino. Foi, né, que a gente chama, foi um insight, que a tia Maria teve um insight de ir, essa força do sagrado feminino que levou esse encontro com Baiô. E, Cris, assim, já sentindo o cheirinho do jasmim aqui bem forte, eu quero que, assim, você deixe uma sementinha aqui, né, para as nossas crianças, né, nossas crianças pretas, que já estão chegando aqui, né, ou que já chegaram, né, que estão trilhando esses novos caminhos aqui na Mãe Terra. O que você diz para a gente, né? Que sementinha é essa que você quer deixar aqui para elas? Eu deixo a sementinha do encanto, a sementinha da imaginação, a sementinha do direito a ser criança, a sementinha da criança perceber, né, justamente todo esse encanto, todas essas possibilidades no seu lugar, na sua, sentir-se pertencente, perdão, né? Pertencente, e valorizar esses aspectos, né? Sabendo quem é, sentindo e encontrar sentido no que ela é, no que está no seu entorno, e na transformação, essa sementinha de transformação dessa realidade, né? Essa representatividade que é trazida nessa leitura, nessa literatura, todo esse encanto, o brincar com os bichos, o brincar com a natureza, é o ser criança mesmo. Então, é a sementinha do encanto, a sementinha do sentir, do ser, do respeito, do valorizar, né? Do ser valorizado. Essa sementinha que eu desejo às nossas crianças, que nós adultos, né, pessoas adultas, que nós professoras, professores, educadores, família, que a gente tenha esse
cuidado, né? Que a gente preserve esse encanto das nossas crianças, que elas nunca percam esse encanto, essa esperança. É isso. É a sementinha do encanto, do cuidar, do sentir e ser. Lindo, Cris. Essa sementinha agora já está lá, né? Na terrinha. Já furei os dedinhos, já coloquei lá, viu? E, Cris, assim, a gente já está chegando no final, né, desse nosso encontro. Eu vou deixar aqui para vocês a dica, né, desse livro da Maria Cristina Tavares, @Maria Livreira, no Quintal da Tia Maria, né, que é uma publicação independente, né, é importante destacar, uma publicação independente. Sim. E a ilustração também, as ilustrações foram feitas pela artesã e pedagoga Érica Silva, que Sim. é daqui também de Pernambuco. É importante a gente destacar, né, o trabalho das ilustradoras, né, que junto com... Uma amiga querida demais. Junto com nós, escritoras, uma artista. Né? Uma artista. Justamente, aqui. Vale essa dica, assim, super importante, e que foi também selecionado, né, pela Carolê para fazer parte desse momento. Um privilégio. Que eu acredito, assim, né, que tem esse diálogo muito forte, né, com a nossa proposta aqui. E, Cris, antes de, assim, eu ir me despedindo de você, Carol, né? Rapidinho, assim, você, aproveitando esse mote, mas vai ser breve, de você falar, né, dessa produção que é independente. Sim. E, assim, eu aproveito, né, essa sua fala para pedir, inclusive, né, a valorização, o respeito, a visibilidade das nossas escritas independentes, né? A dificuldade, né? A dificuldade de se trabalhar com literatura é muito grande. E a dificuldade de se trabalhar com a literatura preta, infantil, sobretudo, é muito maior, né? Por que eu digo infantil, a dificuldade é maior? Porque a dificuldade vem também na questão de que um livro, né, infantil, juvenil, ele precisa ter muitas ilustrações. Sim. Né? E aí, quando a gente traz o quesito representatividade negra, né, esses personagens, como eles são apresentados, né? Como é que esses personagens são apresentados? Então, o cuidado para não ficar estereotipado, né? Sim. O cuidado para não ficar estereotipado. Então, assim, são muitos aspectos, são muitas... são muitos aspectos que precisam de um cuidado maior. E que aí também vem a dificuldade de, né, em questão de custo, o custo fica muito alto, né? E aí, se você manda, mesmo que você mande, eu sei que tem agora, né? Que bom, temos bastantes editoras voltadas para a publicação de escritoras e escritores de autorias negras. Mas, mesmo assim, há uma dificuldade, né? Porque existe também restrições em relação a autores que já estão ali, né? Já fazem parte, no caso, da visibilidade mesmo de autoria negra. Então, é difícil uma pessoa anônima mandar o seu material e vai ficar lá, às vezes não tem nem resposta, mesmo sendo uma editora que publica autorias negras, né? Eu procurei também editoras, uma editora, inclusive, pequena, e aí, assim, o absurdo que foi, eu fiquei muito surpresa, sabe? Não dava, né? E, assim,
questão de custo, questão de tiragem, né? A tiragem, procurei uma editora aqui, muito, assim, eu queria muito que fosse de uma editora do Nordeste ou daqui de Pernambuco, né? Então, a minha busca, em primeiro lugar, foi de editoras nesse sentido, né? Dentro dessa região. E aí eu tive, assim, surpresas muito que me deixaram muito tristes, que me desmotivaram, inclusive, né? E aí, então, foi realmente com a cara e a coragem, sabe? Para até chegar a publicação, né? No caso, o selo editorial da Livro Rápido, porque publicava com uma tiragem menor, podia publicar com uma tiragem menor, que estava dentro do orçamento, ou melhor, dentro do orçamento que eu consegui, né? Fazendo empréstimo, não tenho vergonha de dizer isso, fazendo empréstimo para poder publicar esse livro. E aí, mesmo assim, tive muitos problemas com a edição, justamente por conta dessas ilustrações coloridas, dessas ilustrações com representatividade, sem estereótipos. Eu tive muito problema. E aí, chegando justamente nessas ilustrações, eu queria, desde o início, desde o começar aos primeiros rabiscos desse livro, né? Desde que eu comecei a tecer a escrita desse livro, eu queria que fosse uma mulher ilustradora e uma mulher preta, porque é justamente essa, sabe, essa união, né? Porque a gente sabe a dificuldade também que é das nossas artistas, das nossas ilustradoras pretas. E eu queria que fosse daqui também. E aí fui solicitando, né, as pretas que eu via, e o valor jamais ia dar para eu pagar. E aí eu me lembrei de Érica Silva, minha amiga de sala, minha amiga de curso. Fizemos pedagogia juntas na UFRPE. E já tínhamos uma parceria, porque no início da Maria Livreira fizemos uma parceria da questão dos combos, né? Ela trabalha com bonecas, né? Bonecos de pano, e aí tivemos parceria de Érica fazer bonecos e a gente vender combos, como, por exemplo, o livro de Josias Marinho, Kalimba, e aí já tínhamos essa parceria, e eu lembrei que Érica desenhava, né? Mas, assim, eu vou arriscar perguntar se Érica topa essa questão de ilustrar o livro. E aí, quando eu falei para a Érica, ela disse, Cris, caramba, como as coisas acontecem, assim, como Deus traz tudo no momento certo, porque ela disse, há pouco tempo eu tinha comentado com meu irmão que eu queria agora partir para ilustração de livros, porque eu sempre gostei de desenhar, eu já fiz alguns desenhos e tal, e eu queria que surgisse a oportunidade, e aí você vem com essa proposta, caramba! E aí foi, né, quando fizemos o acordo, né, um acordo também financeiro que estava dentro das minhas condições, né, de pagar uma parte, de pagar outra parte depois. E aí foi realmente do jeitinho, foi tudo desenhado à mão, pintado à mão, para depois passar para. Tirou as fotos, né, fez os arquivos, para poder ir para a impressora, né, para a impressão. Uhum. E aí, que também tivemos muita dificuldade, porque disse que a qualidade para imprimir, ou seja, mas enfim, deu certo e o livro está aqui. Então, foi assim, do aqui, né? Estamos aqui. Então, assim, é muito importante esse projeto participar, né, ter sido convidada para participar desse projeto que você está fazendo parte, é uma honra muito grande. Cris. É uma grande oportunidade, porque o quanto escritora autônoma, independente, mulher preta, livreira,
né? São todos esses fatores que é tão necessário um projeto desse para a divulgação do meu livro, né? Que foi feito dessa forma, com o empréstimo que eu estou pagando, sabe? E aí dentro dessa questão, a importância dessa escrita preta, dessa narrativa preta, consciente do que está fazendo, sensível a essas infâncias, sensível às nossas infâncias pretas, que precisa ter visibilidade, precisa ter, mais do que visibilidade, de apoio financeiro. Exatamente, exatamente. De apoio financeiro, porque eu preciso vender o livro para poder pagar os custos dele. Isso, né? Exatamente. Então, esse apoio é muito importante. Gratidão imensa. Cris, e eu quero aproveitar, né, a gente está chegando nessa reta final do nosso encontro, agradecer a você, né, pelo seu tempo, pela sua existência aqui com a gente. Isso é muito valioso, viu? E eu quero agradecer também a uma equipe maravilhosa que está nesse projeto comigo aqui, que são as pessoas, assim, minhas pessoas, né, que são a Michele Cristine, a Priscila Ribeiro, o Fernando S., que estão aqui na produção maravilhosa. E, Cris, para a última pergunta, né, para a gente encerrar, e também agradecer a todo mundo que está aí em casa, está acompanhando a gente, está assistindo. Espero que aprendam, né, que esse momento aqui está sendo para mim de muita aprendizagem, né, que aprendam esse momento. E uma pergunta, assim, que acho que é a pergunta-chave, que adoro, curiosa, né? Curiosa. Eu quero saber, Cris, se você está lendo algum livro no momento, ou um livro que você indica para a gente aqui. Diz aí, Cris. Certo. Eu acabei de ler esse livro aqui maravilhoso de Heloísa Pires, que é Capulana, um pano estampado de histórias. Traz as histórias da Capulana, né, e das mulheres de Moçambique. Então, uma menininha brasileira, né, ganha, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Ganha de presente do amigo dela de Moçambique uma capulana. E aí essa capulana ela chega cheia de histórias, né? Vem mostrando, vem falando, né? Justamente dessas histórias, a importância de uma capulana ao nascer de uma criança, né? A importância da capulana para o casamento, quando a mulher vai casar, em tempos de festa, a importância da capulana vestida pelo homem, a capulana dada por uma mais velha, por um mais velho. Então, todos esses aspectos culturais, né, que a capulana, embora não tenha origem africana, mas ela passou a fazer parte ou a constituir a identidade de mulheres moçambicanas, né? E aí esse livro é maravilhoso e está na Maria Livreira, né? Inclusive, eu deixo como dica o documentário Na Dobra da Capulana, está no YouTube. Eu até já compartilhei também lá na minha página, há um dia desses, e eu deixo como dica esse documentário, Na Dobra da Capulana. Vem falando justamente as histórias de mulheres moçambicanas e essa capulana. Nesse momento, eu estou lendo essa riqueza, né, da professora doutora Bárbara Carini, que é Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Então, quantas mulheres negras na ciência a gente conhece, a gente ouviu falar, a gente foi apresentada ao longo da nossa escolaridade, do nosso processo de escolaridade, quantas mulheres negras, né, africanas e afrodiaspóricas a gente sabe que é a precursora de inúmeros feitos, né,
dentro dessas ciências tecnológicas, biomédicas e matemática. Então, é uma riqueza que a Bárbara Carini, ela, dentro dessa página, né, Descolonizando Saberes, ela reuniu o que ela já apresentava, ela que é uma química, é uma química, né? E aí ela reuniu nesse livro, Descolonizando Saberes. É uma riqueza, né? Ontem, por exemplo, né, que 11 de fevereiro é o dia, foi instituído, né, desde 2015, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. E aí eu fiz a publicação lá na Maria Livreira desse livro e falando um pouco o que é essa data. Então, Já sabe, né, Cris? Coloca na. é, Já sabe, coloca na estou, cestinha, minha cestinha da Maria Livreira, né? estou também nesse momento assim muito me fortalecendo com o Sangue Negro de Noêmia de Souza, né? Uhum. Noêmia de Souza, esse foi o único livro dela, nossa ancestral. E aí aqui é fortalecimento, sabe? São poemas, denúncias, são poemas que nos encorajam, são poemas que nos libertam e que nos fazem cada dia mais refletir quem somos, quem foram os nossos, os que vieram antes de nós e que abriram caminhos para estarmos aqui, inclusive nesse momento falando sobre isso, né? Então, assim, Noêmia de Souza, Sangue Negro, eu tenho me fortalecido nas suas palavras de mulher preta, guerreira e fortalecedora dessas raízes, denunciando, né, essas, essas atrocidades vividas pelas nossas e nossos escravizados, mas, acima de tudo, nos trazendo a perspectiva de resistência e reexistência todos os dias, cotidianamente. É isso que fazemos, é isso que o Carolé traz dentro da perspectiva da literatura voltada para a criança, para a criança negra, para todas as infâncias, mas a gente traz como esse foco, né, de destino principal às nossas crianças pretas, e a Maria Livreira, né? Dentro dessa perspectiva dessa literatura também. Afirmo mais uma vez para todas as crianças, porque as crianças não negras precisam perceber o outro, perceber a criança negra, né, de forma positiva, perceber, valorizar, né, todos os seus aspectos, conhecer os seus aspectos culturais e respeitar esses aspectos culturais, e isso só é permitido por meio de apresentar a essas crianças esses valores, né? Ela não vai saber se ela não for apresentada. Então, essa literatura infantil e juvenil negra, afro-brasileira, ela tem essa finalidade de apresentar esse conhecimento, né, dentro das escolas, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, para que haja esse respeito, essa noção de igualdade, respeitando as diferenças, respeitando as diversidades. Eita, muita axé, Cris. Querida, encerramos por aqui esse momento, né? Que não é o último momento nosso. Que eu agradeço mais uma vez. Muito, muito, muito importante que você trouxe aqui, sua contribuição, né? E, sem dúvidas, vai estar fortalecendo a todos nós aqui presentes. Gratidão. Eu me sinto muito fortalecida com esse encontro e muito grata, Carol, muito grata a todas e todos que estão aí compondo esse projeto belíssimo. Parabéns, né, por esse projeto. Que bom que esse projeto foi aprovado. Que maravilha, né? Isso é o universo, né? É o universo trabalhando nesse sentido de fortalecimento nosso. Gratidão à equipe, gratidão mais uma vez, Carol. Gratidão a todas e todos que nos assistem, que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Muito, muito, muito obrigada. Sinta-se abraçada e até mais. Tchau, tchau.
Axé. Axé.